Eu recebi de várias pessoas essa decisão judicial e o plano de saúde e hospital são condenados a pagar R$ 500 mil por erro médico. A maior dúvida das pessoas foi: o plano de saúde pode ser condenado por um erro médico? E por que o médico não foi condenado a indenizar? Só foi o plano de saúde e a instituição. Calma, que é justamente isso que eu vou te explicar nesse vídeo e vou te explicar também a importância do médico ter o seguro, do hospital e do plano de saúde. Cada um com a sua pólice, cada um com o seu risco e cada um com a sua respectiva proteção. Então vamos fazer um breve resumo do que aconteceu. A paciente estava grávida de gêmeos com 32 semanas de gestação. Ela se sentiu mal, foi até o hospital. Ao ser atendida pela médica, a médica fez uma avaliação clínica dela, falou que estava tudo certo, medicou e liberou ela para voltar para casa. Permaneceu passando mal, voltou ao hospital, foi internada imediatamente, tendo ocorrido o parto de um dos bebês que nasceu com lesões cerebrais e precisará de cuidados médicos por toda a vida. E o outro bebê acabou morrendo dentro do útero. Ela processou somente a operadora e o hospital. Então, respondendo a primeira pergunta, por que a médica não foi condenada? Ué, porque ela não foi processada. Para a médica ser condenada, ela teria de ser processada. Quem que escolhe quem será processado? É o juiz? Não, é a própria pessoa que está buscando reparação pelo dano sofrido. Então, no caso aqui, a paciente, o advogado da paciente. Poderia ter processado a médica? Poderia ter processado a médica, o hospital e o plano de saúde. Poderia ter só processado o plano de saúde, poderia ter só processado o hospital. É claro que quanto mais gente for processado, maior a chance de eu receber a reparação, né? Porque tem mais gente aí sendo condenada a pagar. Então, poderia ter colocado a médica também. Mas aqui ele escolheu colocar só o hospital e a operadora de plano de saúde, então foram essas duas que foram condenadas. Em relação à médica, ela tem como ser afetada por essa situação? Tem, porque tanto a operadora de plano de saúde quanto o hospital podem entrar com uma ação de ressarcimento contra a médica. Olha, ficou comprovado aqui nessa ação que você errou, por conta desse erro eu fui condenada a pagar esse valor e como foi você que causou esse dano por conta da sua conduta, eu quero receber o valor de volta. Então sim, a médica ainda pode ser processada e pode, inclusive, ser condenada a ressarcir a operadora e o hospital, provavelmente não no valor total, mas uma parte dos danos sim, porque afinal de contas foi ela que atendeu a paciente que gerou todo esse dano e tudo isso que aconteceu, tá? Então, ainda assim, a médica tem risco e a médica deveria ter uma pólice, porque nessa situação dela ser processada diretamente ou na situação dela ser processada numa ação de reembolso, né, da operadora de plano de saúde ou do hospital, a pólice dela cobriria. Mas cuidado, não é toda seguradora que cobre essa ação de reembolso, tá? Toda seguradora cobre a ação da paciente contra a médica. Agora, da operadora para recuperar o valor da médica ou do hospital para recuperar o valor da médica, não é toda a seguradora. É justamente isso que eu explico lá no Venda Seguro, que é a minha plataforma de especialização em seguro de RC para médico. Então tome muito cuidado, veja quais são as seguradoras, como que é a cobertura de cada uma, porque é fundamental que tenha assim proteção para essas ações de ressarcimento que estão cada vez mais comuns. A operadora ou principalmente o hospital, que é quem é mais processado aí, ir contra o profissional que deu causa àquele erro, aquele dano e que gerou condenação contra a instituição, tá? Agora, falando sobre a condenação do hospital e da operadora, isso é comum? Sim, muito comum, porque nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que fala que o prestador de serviços responde pelos danos causados. A operadora, ela até coloca ali os hospitais conveniados, então faz com que o cliente dela tenha de ir num daqueles hospitais, então ela está de certa forma validando, né, falando, olha, eu recomendo esses hospitais aqui. Essa rede referenciada é vista meio que como uma recomendação, né, porque a pessoa não simplesmente escolheu qualquer uma e pediu reembolso, não, ela teve de ir numa das que a operadora indicou ali, então por isso que a operadora é sim condenada quando fica caracterizado o erro médico das instituições ou até de profissionais. Eu fui às vezes numa consulta com o médico, processei a operadora,
e a operadora é condenada, mesmo que ela seja processada sozinha ou processada junto com o médico. Às vezes ela é condenada em conjunto, às vezes só o médico, mas quando o médico não faz parte da ação judicial, tem grandes chances da operadora ser condenada também. Existe seguro para elas? Sim, existe. Tem como contratar o seguro de RC profissional para o hospital e o seguro de RC profissional para a operadora de plano de saúde. No entanto, como o risco é muito alto, são poucas seguradoras que atuam nesse segmento, precisa avaliar a carteira, né, de ações judiciais da operadora e do hospital, porque aqui não é o caso se acontecer uma ação judicial, não, todo ano tem várias ações, então a seguradora avalia isso, avalia o porte do hospital, o porte da operadora, o prêmio é bem alto, a franquia também, precisa ter expertise para vender esse tipo de seguro. Tem até uma aula específica sobre isso também lá na plataforma, sobre operadora. Tem aula específica de argumentos de venda para o hospital. Tanto o hospital quanto a operadora, o argumento é bem diferente de clínica e de médico, porque aqui nós temos um argumento até muito mais contábil do que do risco diário. Então é bem diferente, precisa ter expertise para vender. Não vai chegar alguém lá, eu vou oferecer para um hospital e vou pedir cotação para a seguradora. Você não vai nem saber como oferecer, porque na hora que voltar a cotação, se você conseguir, vai vir lá um prêmio de 300 mil reais com uma franquia de 100 mil reais. E aí o hospital vai falar, não, esse seguro ficou muito caro, não compensa eu contratar. Para você mostrar que compensa ele contratar, você precisa entender sobre o risco e quais são os argumentos corretos, adequados, o que faz um hospital realmente contratar uma apólice ou uma operadora de plano de saúde. Se você quer ser esse corretor especialista para saber quais são as seguradoras que cobrem médico, que tem especialização, que não tem especialização, que cobre ação de ressarcimento, no caso da operadora e do hospital, que cobre cirurgia plástica, que cobre a pessoa jurídica do médico, que cobre quando ele é preceptor, quando ele é diretor clínico, quando ele é chefe de equipe, tem todas essas informações no Venda Seguro e você, ao assistir às aulas, você já consegue colocar em prática. Então, quer ser especialista nessa área que cresce no mínimo 20% ano após ano, entre agora para o Venda Seguro.